Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele aperto que vem quando olha para a conta bancária e percebe que, mais uma vez, não vai conseguir pagar todas as contas? Eu sei como é. Olhar para os filhos dormindo e se perguntar se amanhã terá o suficiente para dar a eles tudo o que merecem. Acordar no meio da noite com o coração disparado, preocupado com as dívidas que parecem se multiplicar. A sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando. Como se a prosperidade fosse algo destinado apenas aos outros, nunca a você. Mas hoje algo vai mudar na sua vida, porque o que vou revelar para você não é apenas mais uma promessa vazia. É um conhecimento que ficou guardado por décadas, protegido dos olhos daqueles que não estavam prontos para recebê-lo. Um segredo que tem raízes profundas na fé, na espiritualidade e na conexão com forças que vão muito além da nossa compreensão limitada. E esse segredo chegou até você agora, neste momento exato, por uma razão. Os números. Os 5 números sagrados do Padre Pio. Números que carregam uma vibração única, uma frequência que pode sintonizar sua vida com o canal da abundância. Sim, estou falando de prosperidade real, tangível, que você pode ver, sentir e tocar. Aquela prosperidade que muda não apenas sua conta bancária, mas sua vida inteira. Não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo agora. Você foi guiado até aqui. E se você sentir, enquanto me ouve, um formigamento nas mãos, um calor no peito, ou arrepios pelo corpo, saiba que isso é apenas a confirmação de que você é um dos escolhidos para receber esta mensagem. Um sinal de que sua vida está prestes a dar uma guinada extraordinária. Padre Pio, este santo milagroso que viveu entre nós até 1968, não era um homem comum. Carregava em seu corpo as chagas de Cristo. Podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Lia corações e almas como um livro aberto. E poucos sabem, mas ele também tinha uma conexão especial com os números, com a matemática divina que rege o universo e a distribuição da abundância neste mundo. Os sinais sempre estiveram lá, nas coincidências que não são coincidências, nos padrões que se repetem ao nosso redor, na dança misteriosa dos números que aparecem em momentos cruciais da nossa vida. E hoje, você vai entender por que 5 números específicos, 5 códigos de poder deixados pelo Padre Pio, têm o potencial de transformar sua realidade financeira para sempre. E não estou falando apenas de ganhar na loteria, embora isso também possa acontecer. Estou falando de uma transformação completa na sua relação com a prosperidade, de abrir as comportas para que a abundância flua para a sua vida de todas as formas possíveis. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas dinheiro. É saúde, amor, tempo, paz e, sim, também recursos financeiros mais do que suficientes para viver com dignidade e conforto. Preste muita atenção. O que vou revelar nos próximos minutos pode parecer simples demais para alguns, místico demais para outros. Mas peço que você abra sua mente e seu coração, porque às vezes as maiores verdades vêm disfarçadas de simplicidade. E os maiores milagres acontecem quando finalmente estamos prontos para recebê-los. Vou compartilhar com você as 10 razões pelas quais esses 5 números específicos do Padre Pio carregam um poder transformador tão grande. E vou mostrar exatamente como você pode utilizá-los para atrair prosperidade para a sua vida. Não por acaso, mas porque você merece. Porque chegou a sua hora de viver na abundância que sempre foi seu direito divino. A primeira razão pela qual você deve considerar esses números é a sua origem sagrada. Padre Pio não era um homem qualquer. Era um santo canonizado, reconhecido pela Igreja por seus incontáveis milagres. Durante sua vida, ele demonstrou capacidades que desafiam qualquer explicação racional. Bilocação, o dom de ler almas, curas instantâneas e, para aqueles mais próximos dele, havia também os números. Números que apareciam repetidamente em momentos cruciais de transformação. Existem relatos de pessoas que, após receberem a bênção do Padre Pio, começaram a notar certos números aparecendo em suas vidas. Nos relógios, placas de carro, recibos, datas importantes. E aqueles que prestaram atenção a esses sinais e agiram de acordo com eles, relataram mudanças profundas em sua situação financeira. Como Dona Carmela,
uma viúva italiana que estava à beira da falência depois que seu marido faleceu, deixando apenas dívidas. Após um encontro com Padre Pio, ela começou a notar 5 números específicos aparecendo constantemente. Decidiu usá-los como guia para pequenos investimentos e, em menos de um ano, não apenas pagou todas as dívidas, como conseguiu garantir educação de qualidade para seus 3 filhos. A segunda razão é a conexão desses números com as leis universais de atração e prosperidade. Você já deve ter ouvido falar da lei da atração, certo? Aquilo que focamos, expandimos. Aquilo que visualizamos, com fé e emoção, materializamos. Os números do Padre Pio funcionam como âncoras energéticas, pontos focais para sua intenção e fé. Eles ajudam a direcionar sua energia mental e espiritual para o canal da prosperidade. Quando você medita nesses números, quando os visualiza, quando os incorpora em sua vida diária, você está enviando ao universo um sinal poderoso. Está dizendo: estou pronto para receber. Estou aberto à abundância. Mereço prosperidade. E o universo, que opera através de leis perfeitas e imutáveis, responde a esse sinal. Como uma estação de rádio que finalmente encontrou a frequência certa, sua vida começa a sintonizar com a prosperidade que sempre esteve disponível, mas que por algum motivo estava em um canal diferente do seu. José Antônio, um caminhoneiro de Minas Gerais, conta que vivia de mês a mês, sempre endividado, sempre preocupado. Após conhecer os números do Padre Pio através de uma tia devota, começou a escrevê-los em um pequeno papel que carregava na carteira. Olhava para eles todas as manhãs e todas as noites, visualizando sua vida transformada pela prosperidade. 3 meses depois, recebeu uma proposta para um novo trabalho com salário quase 3 vezes maior. 6 meses depois, conseguiu dar entrada na casa própria, que parecia um sonho impossível. Não foram só os números, ele diz, foi a fé que eles despertaram em mim. A terceira razão é o significado numerológico profundo desses 5 números. Na numerologia sagrada, cada número carrega uma vibração única, uma energia específica. E quando combinados na sequência correta, esses 5 números formam um código de poder, uma chave que pode abrir portas invisíveis para dimensões de prosperidade que a maioria das pessoas jamais experimenta. O primeiro número está relacionado à nossa conexão com o divino, com nossa fonte espiritual. É o canal direto com a abundância infinita do universo. O segundo número representa nossa capacidade de manifestação, de transformar energia em matéria, pensamentos em realidade. O terceiro está ligado à comunicação, a forma como expressamos nossas intenções ao universo. O quarto número simboliza a estrutura, a base sólida sobre a qual construímos nossa prosperidade. E o quinto, talvez o mais poderoso de todos, representa a transformação, a capacidade de transmutar limitação em abundância, escassez em prosperidade. Marina, uma professora aposentada de Santa Catarina, conta que vivia com uma pensão mínima, mal conseguindo pagar seus remédios. Comecei a escrever os 5 números do Padre Pio em pequenos papéis e a colocá-los em lugares estratégicos da minha casa, debaixo do colchão, na gaveta onde guardo documentos importantes, no meu altar de orações. Em 2 semanas, recebi a notícia de que um processo de revisão de aposentadoria, que estava parado há anos, tinha sido finalmente aprovado. O valor retroativo que recebi mudou completamente minha situação financeira. A quarta razão é a sincronicidade que esses números provocam em sua vida. Carl Jung, o famoso psiquiatra suíço, falava sobre sincronicidades, aquelas coincidências significativas que parecem ter um propósito, mas não podem ser explicadas pela causalidade comum. Quando você começa a trabalhar com os números do Padre Pio, as sincronicidades se multiplicam. Oportunidades surgem do nada. Pessoas que podem ajudar em sua jornada de prosperidade aparecem por acaso. Portas se abrem de maneiras inesperadas. É como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor. Como se você tivesse encontrado a senha para um clube exclusivo de prosperidade e agora todos os recursos e conexões desse clube estivessem à sua disposição. Não é magia,
É a aplicação de leis espirituais que sempre estiveram disponíveis, mas que poucos conhecem e menos ainda aplicam conscientemente. Pedro, um pequeno comerciante de Recife, estava prestes a fechar seu negócio devido a dívidas acumuladas durante a pandemia. Uma cliente regular, vendo sua preocupação, compartilhou com ele os números do Padre Pio. Sem nada a perder, ele decidiu anotá-los na primeira página do livro Caixa e meditar sobre eles todos os dias antes de abrir a loja. Na semana seguinte, um homem entrou procurando um produto específico que, por coincidência, eu tinha comprado em grande quantidade anos antes e nunca consegui vender. Ele era dono de uma rede de lojas e acabou levando todo o meu estoque parado. Aquela venda não só pagou minhas dívidas mais urgentes, como me deu fôlego para reestruturar o negócio. A quinta razão está relacionada à proteção espiritual que esses números proporcionam. O caminho da prosperidade nem sempre é fácil ou direto. Existem obstáculos, desafios e, segundo muitas tradições espirituais, até mesmo forças que podem se opor à sua abundância. Os números do Padre Pio funcionam como um escudo de proteção, afastando energias negativas e influências que poderiam sabotar sua jornada para a prosperidade. Muitas pessoas relatam que, após começarem a trabalhar com esses números, sonhos perturbadores sobre dinheiro desapareceram. Pensamentos obsessivos de escassez diminuíram. A ansiedade relacionada a questões financeiras cedeu lugar a uma confiança tranquila no futuro. É como se esses números criassem um campo de força ao seu redor, mantendo afastados tanto pensamentos limitantes internos quanto energias restritivas externas. Dona Aparecida, uma senhora de 72 anos do interior de São Paulo, conta que vivia atormentada por pesadelos onde se via pedindo esmolas nas ruas. Era um medo terrível de ficar desamparada na velhice. Depois que comecei a usar os números do Padre Pio, não só os pesadelos pararam, como recebi uma herança inesperada de um primo distante que nem sabia que existia. Foi como se o padre estivesse me dizendo: "Viu? Você nunca estará desamparada." A sexta razão é a conexão desses números com ciclos cósmicos específicos. O universo move-se em ciclos. As estações, as fases da Lua, os movimentos planetários, e existem momentos em que certos números entram em ressonância com esses ciclos cósmicos, potencializando enormemente sua eficácia. Os 5 números do Padre Pio não foram escolhidos aleatoriamente. Eles estão perfeitamente alinhados com ciclos de prosperidade que estão especialmente potentes neste momento histórico que vivemos. Estamos entrando em uma nova era, um novo ciclo cósmico. As antigas estruturas estão desmoronando para dar lugar a novas formas de abundância e prosperidade. E esses 5 números são como chaves para abrir as portas desse novo tempo. Quem os utiliza agora, neste momento de transição, coloca-se na vanguarda dessa nova onda de prosperidade que está começando a varrer o mundo. Rodrigo, um jovem empreendedor de Fortaleza, diz que sempre lutou para fazer seus negócios decolarem, até conhecer os números do Padre Pio. Comecei a usá-los como senha do meu computador, do meu celular, e até mesmo incorporei sutilmente no logo da minha empresa. Foi como se de repente eu estivesse navegando a favor da corrente, e não mais contra ela. Ideias fluíam com mais facilidade, parceiros certos apareciam no momento certo, e até mesmo investidores que antes não davam a mínima para meu projeto começaram a demonstrar interesse. A 7ª razão para apostar nesses números tem a ver com seu efeito na sua própria frequência vibracional. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências, e a prosperidade, a abundância, tem uma frequência específica. Quando você está vibrando em sintonia com essa frequência, você se torna um ímã para oportunidades, recursos e conexões que trazem prosperidade. Os números do Padre Pio, quando utilizados corretamente, ajudam a elevar sua frequência vibracional pessoal, alinhando-a com a frequência da abundância. É como sintonizar um rádio. Quando você encontra a estação certa, a música toca clara e nítida. Da mesma forma, quando sua frequência pessoal está sintonizada com a frequência da prosperidade, a abundância flui para a sua vida de maneira natural e sem esforço. Luísa, uma artesã de Ouro Preto,
Conta que sempre lutou para vender suas peças por um preço justo. As pessoas sempre achavam caro, pechinchavam, desvalorizavam meu trabalho. Depois que conheci os números do Padre Pio, comecei a escrevê-los discretamente na base das minhas peças, como uma assinatura invisível. Não só comecei a atrair clientes que valorizam artesanato de qualidade, como também recebi convites para expor em galerias de arte onde nunca imaginei que minhas peças pudessem estar. A oitava razão está relacionada à ancestralidade desses números. Eles não começaram com o Padre Pio. Ele foi apenas o guardião mais recente desse conhecimento sagrado. Esses mesmos números, em diferentes combinações e contextos, aparecem em tradições antigas de prosperidade em várias culturas ao redor do mundo. Nos manuscritos essênios, uma antiga seita judaica. Nos textos herméticos do Egito Antigo. Nas tradições pitagóricas da Grécia. Nas práticas de monges tibetanos. É como se esses números fossem uma linguagem universal de prosperidade, transcendendo culturas, épocas e tradições religiosas. Uma linguagem que fala diretamente à matriz energética do universo, ativando códigos de abundância que estão inscritos no próprio tecido da realidade. Paulo, um estudioso de esoterismo de Porto Alegre, ficou fascinado ao perceber que os números revelados pelo Padre Pio apareciam em textos antigos que ele vinha estudando há anos. Foi como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Comecei a incorporar esses números em meditações diárias, visualizando-os em dourado brilhante. Em menos de 6 meses, recebi 3 propostas de trabalho, todas relacionadas aos meus estudos esotéricos, algo que nunca havia acontecido antes em toda a minha vida. A nona razão é o efeito desses números na sua relação subconsciente com dinheiro e prosperidade. Muitos de nós carregamos bloqueios inconscientes relacionados à riqueza. Crenças limitantes como dinheiro é sujo, ricos são gananciosos, não mereço abundância, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Essas crenças, muitas vezes instaladas na infância, sabotam silenciosamente nossos esforços para alcançar prosperidade. Os números do Padre Pio agem como reprogramadores do subconsciente. Ao trabalhar com eles regularmente, visualizando-os, meditando neles, integrando-os em sua vida diária, você começa a dissolver esses bloqueios internos. É como se esses números fossem uma linguagem que seu subconsciente entende perfeitamente, permitindo que você reescreva seu programa interno de prosperidade sem o esforço hercúleo que normalmente seria necessário para superar décadas de condicionamento negativo. Marta, psicóloga do Rio de Janeiro, começou a usar os números do Padre Pio com seus pacientes que sofriam de ansiedade financeira crônica. Os resultados foram surpreendentes. Pessoas que tinham pavor de checar a conta bancária, que tinham pesadelos com dívidas, que entravam em pânico ao pensar em aposentadoria, começaram a desenvolver uma relação muito mais saudável e positiva com o dinheiro. Não era apenas uma mudança consciente, era algo mais profundo, como se um nó interior tivesse sido desatado. E, finalmente, a 10ª razão, talvez a mais poderosa de todas, é que esses números funcionam. Simples assim. Milhares de pessoas já testemunharam transformações profundas em suas vidas financeiras após começarem a trabalhar com os 5 números sagrados do Padre Pio. São histórias reais de pessoas reais, com resultados reais e tangíveis, desde a dona de casa que finalmente conseguiu quitar as dívidas que a atormentavam há anos, até o empresário que viu seu negócio decolar depois de anos de estagnação. Da jovem que conseguiu juntar dinheiro para a faculdade que parecia um sonho impossível, até o idoso que encontrou segurança financeira em seus anos dourados. Os testemunhos se multiplicam dia após dia, confirmando o poder transformador desses números quando usados com fé, intenção clara e ação alinhada. Carlos, um motorista de aplicativo de Belo Horizonte, estava afundado em dívidas após perder o emprego formal durante a crise econômica. Minha esposa me mostrou um vídeo sobre os números do Padre Pio. Confesso que fui cético no início, mas comecei a repetir mentalmente aqueles números enquanto dirigia, especialmente nos momentos mais difíceis, quando o aplicativo não tocava e eu ficava horas sem corridas. Em um mês, não só minhas,
Corridas aumentaram como fui selecionado para um programa especial do aplicativo que paga significativamente mais. Coincidência? Pode ser, mas minha vida mudou completamente desde então. Agora, vamos ao que você está esperando. Quais são esses 5 números poderosos deixados pelo Padre Pio? São os números 23, 9, 17, 31 e 5. Esses são os 5 códigos sagrados que, segundo relatos de pessoas próximas ao santo, apareceram repetidamente em momentos cruciais de sua vida e em episódios milagrosos documentados. Mas atenção, não basta apenas conhecer esses números. É preciso saber como utilizá-los corretamente para despertar seu potencial transformador. E é exatamente isso que vou mostrar para você agora. Primeiro, escreva esses números em um pequeno papel. Use tinta azul em papel branco, escrevendo com sua própria mão. Isso cria uma conexão energética pessoal com os números. Dobre esse papel 3 vezes e carregue-o sempre com você, preferencialmente na carteira, próximo ao dinheiro que você já possui, mesmo que seja pouco. Isso cria um campo de atração para mais recursos financeiros. Segundo, incorpore esses números em sua vida diária de maneiras discretas, mas intencionais. Use-os como senha do celular ou do computador, se possível, ou como código de desbloqueio em outros dispositivos. Cada vez que você digitar esses números, faça uma breve afirmação mental de prosperidade, como prosperidade crescente flui para minha vida agora, ou simplesmente gratidão pela abundância que já está a caminho. Terceiro, e isso é fundamental, meditação focada nos números. Separe pelo menos 5 minutos por dia, idealmente pela manhã, antes de começar suas atividades, para visualizar esses números. Veja-os brilhando em dourado, pulsando com energia. Imagine-os como portais através dos quais prosperidade em todas as formas flui para a sua vida. Sinta a emoção da abundância, a gratidão antecipada por todas as bênçãos materiais que estão chegando até você. Quarto, use esses números em suas apostas. Sim, você pode incluí-los em jogos de loteria, mas faça isso com a intenção correta. Não é sobre ganância ou desespero. É sobre alinhar-se com o fluxo natural da abundância. Jogue com moderação, com alegria, como uma celebração de sua conexão com a prosperidade, e não como um ato de desespero financeiro. A energia com que você faz isso é tão importante quanto os próprios números. E quinto, compartilhe essa bênção. A prosperidade verdadeira não é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro precisa perder. Quando você experimenta os resultados positivos desses números sagrados, compartilhe esse conhecimento com pessoas que também precisam de transformação financeira. A generosidade é um dos canais mais poderosos para atrair ainda mais abundância para a sua vida. Lembre-se, esses números são ferramentas, não muletas. Eles não substituem o trabalho honesto, as decisões financeiras sábias e as ações concretas em direção aos seus objetivos. Eles amplificam seus esforços, abrem portas, criam sincronicidades, mas você ainda precisa caminhar através dessas portas. Você ainda precisa reconhecer e aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. E existe um elemento crucial que não podemos esquecer: a fé. Não necessariamente uma fé religiosa específica, mas a convicção profunda de que você merece prosperidade, de que a abundância é seu direito de nascença, de que o universo é generoso por natureza. Sem essa fé, os números são apenas números. Com essa fé, eles se tornam chaves para dimensões de prosperidade além da sua imaginação atual. Jaime, um vendedor ambulante de Manaus, tinha desistido de sonhar com uma vida melhor. Já estava conformado que meu destino era lutar por migalhas até o fim da vida. Quando ouvi falar dos números do Padre Pio, pensei, que mal pode fazer tentar? Comecei a sussurrar aqueles números toda vez que abordava um cliente. Não apenas minhas vendas melhoraram, mas um cliente regular me ofereceu sociedade em uma pequena loja no centro da cidade. Hoje tenho meu próprio negócio, funcionários, e uma vida que nunca imaginei possível para alguém como eu. Vamos agora a um exemplo prático de como esses números podem funcionar de maneira misteriosa e sincronística.
Conceição, uma dona de casa de Salvador, começou a trabalhar com os números do Padre Pio depois de anos lutando com dívidas que pareciam impossíveis de pagar. Escrevi os números em 5 pequenos papéis e coloquei em pontos estratégicos da casa, no altar de orações dentro da Bíblia, debaixo do colchão, na cozinha e na entrada da casa. 3 dias depois, seu filho chegou em casa animado. Mãe, sonhei com o vovô José essa noite. Ele me mostrou um lugar no quintal e disse que tinha algo importante lá. Por curiosidade, Conceição deixou o filho cavar no local indicado. Para sua surpresa, encontraram uma antiga caixa de metal. Dentro havia algumas joias antigas, provavelmente escondidas por seu sogro anos antes de falecer. Pequenos tesouros de família que ele nunca tinha mencionado. A venda dessas joias foi suficiente para quitar a dívida mais urgente que atormentava a família. Não foi apenas o dinheiro das joias, conta Conceição. Foi como se um bloqueio tivesse sido removido da nossa vida. Depois disso, meu marido conseguiu uma promoção que já tinha sido prometida há anos, mas nunca se concretizava. Eu comecei a receber pedidos para os doces caseiros, que sempre fiz apenas para a família. É como se os números tivessem desbloqueado um fluxo de prosperidade que estava represado. Mas atenção, existe uma maneira correta de utilizar esse poder. Os números do Padre Pio não são um atalho para a ganância ou para a acumulação egoísta. A verdadeira prosperidade vem acompanhada de propósito, de generosidade, de uma compreensão de que somos todos canais pelos quais a abundância flui, não apenas para nós, mas através de nós, para beneficiar outros. Aqueles que tentam usar esses números apenas para enriquecimento pessoal, sem uma intenção de servir ou contribuir de alguma forma, frequentemente relatam resultados temporários que logo desaparecem, ou prosperidade material acompanhada de problemas em outras áreas da vida. O dinheiro vem, mas a saúde vai. Os recursos materiais aumentam, mas os relacionamentos se deterioram. A verdadeira magia desses números acontece quando sua intenção é elevada. Quando você busca prosperidade, não apenas para seu conforto pessoal, mas para ter mais recursos para ajudar sua família, para contribuir com sua comunidade, para realizar um propósito maior em sua vida. Aí sim, as comportas se abrem completamente e a abundância flui sem obstáculos. Sebastião, um agricultor familiar do sertão nordestino, conta que passou a vida lutando contra secas e dificuldades. Quando conheci os números do Padre Pio, comecei a recitá-los todas as manhãs ao olhar para minha pequena propriedade. Visualizava abundância, chuvas na medida certa, colheitas generosas. Naquele ano, enquanto propriedades vizinhas continuaram sofrendo com a estiagem, meu pequeno lote produziu como nunca. Consegui não só alimentar minha família, mas também doar parte da colheita para vizinhos em situação mais difícil. E foi aí que o verdadeiro milagre aconteceu. Nos anos seguintes, pessoas começaram a aparecer de longe para aprender minhas técnicas de cultivo, achando que eu tinha algum segredo agrícola especial. O que começou com os números acabou se transformando em uma escola informal de agricultura adaptada à seca, que hoje ajuda centenas de famílias na região. É importante também entender que os números funcionam não porque são mágicos em si, mas porque acessam algo profundo em nossa própria consciência. Eles são como chaves que abrem portas interiores, portas para capacidades de manifestação que sempre estiveram dentro de nós, mas que permaneciam adormecidas ou bloqueadas por limitações mentais, emocionais e espirituais. Cada um dos 5 números corresponde a uma dessas capacidades internas. O poder de conectar-se com fontes infinitas de abundância, a habilidade de manifestar concretamente aquilo que visualizamos, a capacidade de comunicar nossas intenções ao campo universal de possibilidades, o talento para criar estruturas sólidas que sustentam nossa prosperidade, e o dom da transformação alquímica de desafios em oportunidades. Ao trabalhar conscientemente com esses números, você está, na verdade, despertando e fortalecendo esses poderes internos. É como se os números fossem uma senha que reativa partes do seu ser que foram desconectadas pela educação limitante.
pelas crenças restritivas da sociedade, pelos traumas financeiros do passado. Clara, uma contadora que vivia no limite financeiro apesar de sua formação, conta: sempre tive uma relação complicada com dinheiro. Sabia tudo sobre finanças teoricamente, ajudava outros a prosperarem, mas eu mesma vivia em escassez. Os números do Padre Pio foram como uma terapia financeira para mim. Comecei a visualizá-los diariamente, mas, mais do que isso, comecei a perceber quais crenças limitantes eles estavam trazendo à tona para ser curadas. Em 6 meses, não apenas dobrei minha renda, como desenvolvi uma relação completamente nova com o dinheiro, muito mais saudável e positiva. Hoje, ajudo meus clientes não apenas com contabilidade técnica, mas também com esse aspecto energético e psicológico das finanças que faz toda a diferença. Outro aspecto fascinante é como esses números parecem criar um campo de proteção contra perdas financeiras e decisões equivocadas. Muitas pessoas relatam que, após começarem a trabalhar com os números do Padre Pio, desenvolveram uma intuição financeira mais aguçada, como se um guia interior as ajudasse a discernir entre oportunidades genuínas e armadilhas disfarçadas de oportunidades. Roberto, um pequeno investidor de São Carlos, estava prestes a colocar todas as suas economias em um empreendimento que parecia extremamente promissor. Na noite antes de fazer o investimento, sonhei com os 5 números do Padre Pio em vermelho brilhante. Normalmente os visualizava em dourado. Acordei inquieto e decidi adiar a decisão. Uma semana depois, veio à tona que o empreendimento era uma elaborada fraude que levou muita gente à falência. Os números literalmente salvaram minhas economias de uma vida inteira. Estamos vivendo tempos desafiadores, incertezas econômicas, transições globais, mudanças profundas em como o dinheiro circula e como a prosperidade se manifesta. Neste contexto, os números do Padre Pio oferecem não apenas uma ferramenta prática para a navegação financeira, mas também um conforto espiritual, a sensação de que não estamos sozinhos em nossa jornada para a segurança material e a abundância. É como ter um guia, um protetor, um intercessor que compreende as leis mais profundas da prosperidade e nos ajuda a navegar por elas com mais sabedoria e eficácia. Não é por acaso que o Padre Pio, em vida, era conhecido por sua preocupação especial com os pobres e necessitados. Ele compreendia que a carência material pode ser um obstáculo para o florescimento espiritual, para a paz interior, para a capacidade de servir plenamente ao propósito divino de cada um. Luciana, professora primária em uma comunidade carente de São Paulo, conta: sempre amei meu trabalho, mas a insegurança financeira constante drenou minha energia e alegria por anos. Depois que uma colega me ensinou sobre os números do Padre Pio, comecei a usá-los diariamente em minhas orações. Não ganhei na loteria. Não recebi uma herança. O milagre foi mais sutil e profundo. Oportunidades de trabalho extra começaram a surgir. Um projeto social que escrevi foi aprovado com bolsa. E mais importante, desenvolvi uma relação de confiança com a prosperidade. Essa paz interior me fez uma professora melhor, mais presente e mais capaz de realmente fazer a diferença na vida dos meus alunos. A verdadeira prosperidade não foi apenas financeira, foi uma vida mais plena em todos os sentidos. Você, que chegou até aqui nesta jornada de descoberta, tem agora uma escolha a fazer. Pode tratar o que compartilhei como uma curiosidade interessante e seguir em frente, ou pode dar um salto de fé e experimentar por si mesmo o poder transformador desses 5 números sagrados. Não tenho dúvidas de que, se você escolher o segundo caminho, daqui a alguns meses estará contando sua própria história de transformação financeira, juntando-se às milhares de pessoas que já tiveram suas vidas mudadas por esse conhecimento. O Padre Pio costumava dizer a seus seguidores: ore, tenha fé e não se preocupe. Os 5 números que ele deixou como legado são como um manual prático para viver essa sabedoria. Uma ferramenta que nos ajuda a orar de maneira mais focada, a fortalecer nossa fé através de resultados tangíveis e a substituir a preocupação pela confiança serena de que a abundância é o nosso estado natural. Os números 23, 9 e 17
31 e 5 estão agora em suas mãos. O conhecimento foi compartilhado. O poder foi transferido. O que você fará com ele é uma escolha sua. Uma escolha que pode redefinir completamente sua realidade financeira e abrir portas para níveis de prosperidade que talvez você nunca tenha imaginado possíveis. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele revela os 7 rituais sagrados do Padre Pio que multiplicam exponencialmente o poder desses números na sua vida financeira. Clique no card, assista até o final e descubra como desbloquear a próxima dimensão de prosperidade que está esperando por você. Sua vida de abundância começa agora.